Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos ver texto instrucional, conceito e características. Esse conteúdo não se encontra no Linguagens, mas vocês podem acessar depois a nota de aula número 109, que vocês terão todo o conteúdo que foi dado nesta aula, ok? Bem, retomando a nossa aula passada, ou as nossas aulas passadas, nós fizemos os últimos exercícios sobre o conteúdo de verbos. Agora nós iremos iniciar um conteúdo sobre texto, né? Um novo gênero textual, é o último gênero textual do trimestre que vocês irão aprender, e assim como a lenda e o mito, ele também é um gênero textual, mas um gênero textual bem diferente dos que nós temos estudado até agora, né? Nós vimos texto narrativo, dos quais fazem parte os contos maravilhosos, os contos fantásticos, os mitos, as lendas, etc. Ou seja, nós estudamos até agora textos literários, inclusive o poema também, que é um texto literário. Agora nós vamos partir para uma nova perspectiva de aprendizagem dentro da língua portuguesa e dentro do conteúdo textos, que é justamente o texto instrucional, ok? Bem, antes de nós iniciarmos a teoria, nós vamos dar uma lida em um texto instrucional que é para vocês já terem mais ou menos a noção do que vem a ser. Não é um texto desconhecido para nós. Os textos instrucionais, eles fazem parte da nossa vida cotidiana. Nós os usamos diariamente, né? De várias formas, de vários modelos diferentes. Então ele faz parte da nossa rotina de vida. E vocês vão ver, né, quando nós formos estudar isoladamente cada modelo de texto instrucional, vocês vão ver que não há mistério nenhum neles, ok? E irão, obviamente, reconhecer esses modelos que nós iremos estudar. Bem, para nós iniciarmos, vamos ler este texto que eu propus para esta aula. Leia o texto a seguir. 7 dicas simples para aliviar o estresse, né? O estresse é aquela sensação de cansaço, de desânimo, né, que a gente sente. Principalmente muita gente desenvolveu o estresse nesse período da pandemia, né? O fato de ficar em casa e não poder ir para o trabalho. Vocês, alguns, não puderam ir para o colégio e ainda continuam em casa, então toda essa situação de isolamento causa um estresse. E nós vamos ver, por meio deste texto e pelas informações que ele traz de um especialista na área, como nós podemos evitar este estresse. Então, para aliviar o estresse, é importante diminuir as pressões externas, ou seja, aquelas obrigações, aquelas coisas que você tem para fazer, né, que estão fora de você, obviamente, né? No caso de vocês, seria a escola. A escola é uma pressão externa. No meu caso, seria o trabalho, família, essas coisas. Então, essas situações se constituem em pressões externas, que estão fora de você, não é algo que venha dentro de você, né? Uma doença, por exemplo, não, vem de fora. Encontrando alternativas para que o trabalho ou o estudo possam ser realizados de forma mais tranquila. Então, como você não pode se livrar dessas coisas, né? Não pode se livrar da escola, não pode se livrar do trabalho, não pode se livrar do chefe, não pode se livrar das contas que você tem que pagar, então você tem que ter uma alternativa para tornar essas coisas mais tranquilas, né? Para que você consiga gerenciá-las. Bem, também é indicado encontrar o equilíbrio emocional, sendo capaz de administrar melhor o tempo entre trabalho, família e dedicação pessoal. Então, o equilíbrio emocional é você saber justamente medir, né, o seu nível de ansiedade, saber controlar
os seus momentos de tensão. Isso ajuda a evitar o estresse também, ok? Desculpa, acabei passando aqui. Deixa eu afastar aqui essa barrinha. Buscar apoio em outras pessoas, como um bom amigo ou até mesmo um psicólogo, também pode ser uma boa estratégia para viver os dias com mais qualidade e menos estresse. Então, às vezes, o fato de nós encontrarmos amigos ou ligar para um amigo, conversarmos a respeito do que a gente está sentindo, facilita muito. Quando isso não é possível, né, por exemplo, nessa fase de isolamento social, muita gente teve que procurar um especialista, um psicólogo, né, e ainda teve que fazer isso por meio da internet, porque não estava sendo possível o contato entre as pessoas, né? Então, às vezes, um amigo seu pode ajudar a você a aliviar o estresse. Mas quando isso não é possível, algumas pessoas têm realmente de procurar um psicólogo e fazer um tratamento, né? E não são só os adultos que desenvolvem estresse, né? As crianças também desenvolvem estresse. Isso ficou muito claro nesse momento da pandemia, né? Em que muitas crianças tiveram problemas emocionais pelo fato de estarem em casa, não terem contato com os amigos, não poderem ir à escola, ok? O estresse pode causar sintomas físicos e psicológicos, como sensação de falta de ar, pressão no peito, tremores e pensamentos negativos, por exemplo, o que pode condicionar o dia a dia da pessoa e aumentar o risco de desenvolver doenças. Então, o estresse ele pode causar sintomas físicos, né? Algumas pessoas não conseguem comer, aí emagrecem muito porque não têm vontade de comer. Outras, ao contrário, já começam a comer demais, né, por causa da ansiedade e engordam muito, né? Isso é um sintoma físico. Os sintomas psicológicos seriam a sensação de falta de ar, pressão no peito, né, como se você estivesse angustiado, tremores, os pensamentos negativos, a pessoa começa a pensar em coisa ruim o tempo todo, né? E isso você acaba se condicionando, ou seja, todo dia você sente esses sintomas, você desenvolve essas reações. Então essas reações costumam fazer parte do seu dia a dia e acabam levando você ao estresse. Bem, então quais seriam as orientações, né? Por isso indicamos algumas orientações que você poderá seguir para combater o estresse. Primeiro, exercícios físicos, né? Então, reserve pelo menos 30 minutos diariamente para fazer algum tipo de exercício físico. Mas isso tem que ser uma rotina na sua vida. Você separa lá 30 minutinhos, faz um exercício físico, isso ajuda a aliviar o estresse, ok? Os exercícios mais indicados são os aeróbicos, né, porque eles desenvolvem e ajudam você a trabalhar a respiração. Muito do estresse das pessoas está no jeito errado de respirar, né? Então, caminhada, uma corrida leve, andar de bicicleta, esses exercícios são exercícios aeróbicos, né, que você desenvolve a sua respiração e eles podem aliviar a sua tensão. A alimentação saudável. Comer alimentos que promovam o bem-estar físico e melhorem o funcionamento do sistema nervoso, né? Então, na hora de você comer, então você deve escolher alimentos assim que deem mais energia para você, ou mesmo que tragam mais calma para você, né? Diminuindo o estresse e o esgotamento mental. Ou seja, existem alimentos que têm algumas propriedades que são boas para o seu cérebro, né? Inclusive emocionalmente, e isso faz com que o alívio do estresse venha, né? Então, alimentos como banana, nozes, amendoim, salmão, sementes de chia, que é uma frutinha vermelhinha, né? Isso são alguns elementos que podem ajudar você aí nesse controle do estresse, né? Evite comidas muito pesadas e de difícil digestão. Então, se você já está meio aborrecido, meio tenso, de repente você come uma feijoada e não tem como gastar
toda essa feijoada que você comeu, depois você vai ficar em casa. Então isso pode trazer, pode pesar, né, em você e trazer uma sensação ruim também, né, uma sensação de como se você tivesse estufado ou cheio de comida, né, e isso acaba também agravando o estresse. Período de descanso, né, o descanso ele é fundamental, né, as pessoas têm que descansar. O descanso não só evita o estresse, mas ele também repõe as suas energias, né? Uma pessoa que trabalha muito ou estuda muito, né, e descansa pouco, o cérebro não repõe as energias, o cérebro não se regenera, né? Porque quando a gente faz muita atividade, o nosso cérebro se desgasta também. Então o descanso é muito importante para você regenerar as células do seu cérebro e você repor a sua energia. Então o cansaço físico e mental, o cansaço físico obviamente do seu corpo, né? E o mental, que ficou muito mais evidente nessa questão de isolamento, né? E o físico não muito, porque muitas pessoas deixaram de ir à academia, deixaram de fazer exercício físico, mas o esforço mental, porque tiveram que continuar trabalhando em casa ou estudando em casa, este continuou sendo excessivo, né? Então, o cansaço físico e mental é um dos desencadeadores do estresse e da ansiedade. Por isso, ter tempo para conseguir descansar todas as noites é uma grande ajuda para desestressar. Então, mesmo que você não consiga descansar durante o dia, pelo menos à noite você tem que tentar descansar, né? Assistir um programa que você goste, dormir mais tempo, mas se livrar de toda aquela rotina que você faz durante o dia e que te estressa. Aproveite os fins de semana para conseguir relaxar um pouco e descansar. Procure também um massagista, pois as massagens podem ajudar a combater a tensão muscular, trazendo alívio para a dor nas costas e a sensação de peso na cabeça e no pescoço. Bem, o massagista você pode até dispensar, mas o descanso à noite e o descanso no fim de semana, eles são muito importantes, né? Você fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que você faz durante a semana mesmo, né? Ajuda a aliviar a sua tensão e você pensar em outras coisas. Calmantes naturais. Os ansiolíticos são remédios calmantes, né? Algumas pessoas que têm problema de ansiedade ou de insônia costumam tomar esses remédios. Só que eles só devem ser tomados quando indicado pelo médico, ou seja, ninguém pode se automedicar, né? Alguém disse, olha, eu tomei o calmante tal, toma também, você vai lá e toma. Não. Se eles forem tomados sem uma orientação médica, eles podem trazer um problema pior do que aquele que você já tem, certo? No entanto, existem diversos remédios naturais à base de plantas medicinais que podem ser úteis para ajudar a acalmar o sistema nervoso. Então, ao invés de tomar esses remédios que são fortíssimos, né, você pode optar por remédios que são baseados em substâncias naturais. Os chás, por exemplo, né? Chá não faz mal a ninguém, né? Então você pode optar também. Bem, mas existe, e aqui o texto diz, procure as cápsulas de valeriana. Valeriana é um tipo de flor, se eu não estou enganado, ou maracujina, que é uma substância que vem da fruta do maracujá, e os chás de lavanda ou camomila, que quando ingeridos regularmente podem ajudar a ter uma noite de sono reparador. Então, por exemplo, se você, às vezes, você toma um suco de maracujá, depois você fica com um sono terrível, porque o maracujá dá sono. É uma forma de você se acalmar sem ter que apelar para esses remédios muito fortes que são os calmantes. Então, existem substâncias na natureza que elas acalmam também, né? O alface, por exemplo, é muito bom para acalmar você comer alface, certo? Terapia alternativa. Procure um profissional que seja especializado em técnicas de relaxamento, a meditação, por exemplo. Elas ajudam a encontrar o equilíbrio emocional. Então, há muitas pessoas que conseguiram controlar o seu estresse e o seu nível de ansiedade
fazendo algum tipo de terapia alternativa. O texto aconselha meditação. Meditação é uma boa terapia, né? Mas existem terapias alternativas que você pode fazer como trabalhos manuais, por exemplo. Então, você pode pintar, você pode desenhar, né? Ou você pode, sei lá, esculpir alguma coisa, enfim, trabalhos manuais, bordar, fazer cerâmica. Tudo isso ajuda no alívio do estresse. Ou até mesmo cuidar de plantas. Se você tem plantas em casa, cuidar do seu cachorro, do seu pet, né? Passear com ele. Essas atitudes são terapias também alternativas para você controlar e aliviar o seu estresse. Tá? Não precisa necessariamente você procurar um instituto que tenha meditação. Você pode fazer outras coisas, coisas básicas, né? Mesmo sem sair de casa, que ajudam aí a encontrar o equilíbrio emocional. Lazer. Reserve um tempo para se dedicar a atividades de lazer. Encontre pessoas de quem você gosta, vá ao cinema, ao teatro, a restaurantes ou mesmo passeie em companhia da família. Então, esse momento de lazer, ele é muito importante, né? Agora que já estão sendo facilitadas aí algumas medidas, né, que nos permitem encontrar pessoas, então é muito importante você encontrar amigos, desde que esteja dentro das atendendo às normas sanitárias, usando máscara. Então não tem problema você encontrar amigos ou encontrar primos, né, desde que você saiba que não estará levando risco para eles, nem eles trazendo risco para vocês. Fora isso, vá ao cinema, ao teatro, se você gostar, a restaurantes, né? Ou mesmo passear com a sua família, né? Juntar a sua família e dar uma volta no parque, dar uma volta na cidade. Esses momentos são momentos de lazer que ajudam muito a você se desvencilhar dessa ansiedade, dessa tensão pela qual você está passando. Administração do tempo. Administre melhor o seu tempo, criando estratégias de definição para execução de tarefas domésticas ou profissionais, trabalhos escolares, horas de estudo, etc. Ou seja, você tem que estabelecer no seu dia, na sua rotina diária, horários para você executar determinadas tarefas. Então, por exemplo, você vai ter um horário para estudar, um horário para assistir às aulas, um horário para fazer dever de casa, horário para assistir televisão, horário para jogar videogame. Se você conseguir estabelecer uma escala de horários, né, nos quais você irá desempenhar determinadas funções, você acaba se organizando. E a organização vai ajudar a você a se desestressar. Tem gente que faz um bando de coisas ao mesmo tempo, né? Ou então não tem uma rotina, um cronograma. Então começa a fazer uma coisa, aí depois faz outra, depois recomeça naquela que estava fazendo, aí lembra que se esqueceu de fazer outra coisa, aí começa a fazer a coisa também. Ou seja, uma pessoa extremamente desorganizada. Essa desorganização faz com que você aumente o seu estresse, porque você não consegue, né, no final do dia, saber na verdade o que você concluiu, quais foram as coisas que você se prestou a fazer e que você conseguiu concluir. Ou seja, às vezes você tem várias coisas inacabadas que você conseguiu começar durante o dia, mas não conseguiu terminar. Então isso começa a gerar ansiedade em você. Você começa a ficar nervoso, começa a ficar preocupado, né? Às vezes porque você tem uma prova para fazer no outro dia, ou um trabalho para entregar, e você não conseguiu se organizar. O tempo passou e você não conseguiu cumprir nada daquilo que você tinha que fazer. Aí o estresse vai e pesa muito em você, ok? Bem, agora nós vamos para as características de um texto instrucional. Este texto que nós vimos aí, as 7 dicas para aliviar o estresse, é um texto instrucional, né? Vocês veem que ele dá
dicas para você, orienta você a como você deve aliviar o seu estresse. Agora nós vamos ver as características desse gênero textual, não só especificamente desse texto que nós vimos, mas essas características vão servir para os outros modelos de texto que nós iremos estudar, ok? Então vamos lá. O texto 7 dicas simples para aliviar o estresse é um texto instrucional. O próprio nome já diz, né? Texto instrucional é aquele que dá instruções para você fazer alguma coisa. Os textos do gênero instrucional são informativos, eles trazem uma informação, não literários, ou seja, eles não são como os contos de fadas, como o poema, como as lendas e os mitos. Eles não fazem parte desse tipo de literatura, por isso que eles são chamados de não literários, né? O objetivo deles é outro, é trazer informação, né? E fazem parte do nosso cotidiano. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver que esses textos instrucionais, eles ocorrem na nossa vida a todo momento, nós nos deparamos com eles a todo momento. Então eles não são estranhos para nós. Nós talvez não soubéssemos que eles tinham esse nome ou se enquadravam em um determinado gênero dentro do estudo textual da língua portuguesa, mas eles existem, né? E eles não nos são estranhos. Apresentam-se em vários tipos, tais como bulas de remédio. Então, a bula de remédio é um texto instrucional. Lá vem as indicações, as orientações de como você deve tomar aquele medicamento. Os manuais de instrução, desculpa. Então, se seu pai compra uma televisão, ele vai instalar a televisão, tem lá um manual de instrução dizendo como ele deve fazer. Se ele compra um móvel, né, e vai montar o móvel, está lá o manual de instrução também. Folhetos turísticos, né, quando você viaja e quer conhecer a cidade, tem lá esses folhetos turísticos que te dão as dicas, né? Guias e mapas rodoviários, rótulos de embalagem, artigos especializados como esse que a gente viu, artigos sobre nutrição, esporte, saúde, estresse, e receitas culinárias, né? Aquelas receitas que vêm na caixinha do bolo, de gelatina, são textos instrucionais. Recebem essa denominação pois auxiliam o leitor acerca de um determinado procedimento, ou seja, tomar um remédio, operar um equipamento, montar um objeto, visitar e se localizar em um lugar e informar-se sobre um determinado assunto. Então, os textos instrucionais, dependendo do modelo, eles abordam isso aqui, tá? São características de um texto instrucional. A finalidade dele, para que serve? Instruir o leitor acerca de um determinado procedimento ou dar-lhe orientações sobre dicas sobre algum assunto. É isso a finalidade de um texto instrucional. Verbos no imperativo. A gente viu vários verbos aí, né, nesse texto. Procure, né, encontre, enfim, tem vários verbos no imperativo e eles são uma característica. Eles visam dar uma ordem, um conselho, uma dica, uma sugestão ou uma orientação. Nós já sabemos disso, né? Então, os verbos no imperativo são uma característica do texto instrucional. Termos técnicos. De acordo com a área do conhecimento a qual o texto está ligado, há a ocorrência de um vocabulário específico que apresenta termos técnicos. Ou seja, então se você lê um texto instrucional sobre medicina, você tem lá termos técnicos. Se você lê uma bula de remédio, tem lá as substâncias, que são termos técnicos. Se você lê uma receita de bolo, tem um vocabulário específico da culinária. Funções de linguagem. As funções de linguagem são formas de utilização da linguagem, como e para que a gente usa a linguagem do texto, de acordo com a intenção do falante, né? Como é que ele vai usar, para que ele vai usar a linguagem. No texto instrucional predominam as funções referencial, que seja, o objetivo do texto é informar. Então, há a função referencial no texto instrucional. Apelativa, voltada para o receptor da mensagem, o interlocutor. Os verbos no imperativo são um exemplo de função apelativa. Ou seja, vocês viram que aquele texto que a gente acabou de ler, ele todo está falando, né, entre aspas, com o leitor. Isso é função apelativa. Os verbos estão no imperativo e na terceira pessoa do singular, para você fazer, ok?
E a função metalinguística, né, que é quando você encontra gráficos, legendas, glossário. Função metalinguística é uma função que tenta explicar o que está no texto, né, ou facilitar por meio de outros recursos que não somente a palavra, ajudar o leitor a compreender. Então, um gráfico de montagem, que está lá ensinando como é que monta um móvel, né, é uma função metalinguística. Ele vai ajudar o seu pai a montar o móvel. Legendas, aquelas que tem no mapa, né, você procura lá a figura, tem a legenda. Ela ajuda a explicar, né, a você o que aquele desenho significa no mapa. Um glossário, um vocabulário de palavras também. Tem uma palavra difícil, você não sabe, se você vai lá no final do texto, tem lá o significado dela. Isso ajuda o entendimento do texto. Então, isso aqui são chamados de funções de linguagem. E no texto referencial são três: a referencial, a apelativa e a metalinguística. Tipo de linguagem. Predomina no texto instrucional a linguagem denotativa. A gente já aprendeu a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. A denotativa é a que traz o sentido real da palavra, né? A conotativa é o sentido figurado. No texto instrucional predomina a linguagem denotativa, com o sentido real da palavra, né? Diferente do poema, por exemplo. No poema a gente encontra muito linguagem figurada, né? Linguagem conotativa, mas no texto instrucional isso não pode acontecer. Tem que ser a linguagem denotativa. E ela tem que ser passada, essa linguagem ela tem que ser de maneira clara, né? Ela tem que ser clara e objetiva, porque você não pode ter dúvidas para interpretar o que o texto instrucional está dizendo. Você tem que entender exatamente aquilo que ele está querendo passar para você, certo? Bem, e o nível de linguagem? Nível de linguagem nós também já aprendemos, né? Existe o nível padrão, da língua portuguesa, que também é chamado de norma culta ou linguagem formal. E existe este nível padrão, é aquele que a gente aprende na escola, né? Que diz que tem as regras, que diz como a gente deve falar certo, etc. E existe o nível coloquial, ou também chamado de linguagem informal, que é aquele mais solto, né? Que a gente usa em casa, que a gente usa com os amigos, onde a gente coloca gírias, né? Termos abreviados. Este é o nível de linguagem informal, ok? Porém, num texto instrucional, como ele é um texto que vai ser divulgado, né, é um texto que vai ter um grande alcance de pessoas, né, várias pessoas vão ler aquele texto, e é um texto que tem como finalidade, que a gente já viu, orientar, ensinar, de certa forma, o leitor a fazer alguma coisa. Então ele tem que ter predominantemente o uso da linguagem formal, da norma culta, do nível padrão, né? Ou seja, não pode ser um texto cheio de erros, cheio de gírias, cheio de abreviações, cheio de redução de palavras, porque o que isso pode causar? Pode causar no leitor um erro de interpretação, né? Então, se você colocar uma gíria, por exemplo, no texto instrucional, o leitor pode não entender, se ele não conhecer a gíria, ou ele pode entender de outra forma, e ele executar errado, de maneira errada, o que o texto está orientando a ele, certo? Então, o texto instrucional tem que ser escrito dentro da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, na linguagem formal. Ok? Bem, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.